Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fisio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E nessa live, se você ficar até o final, você vai entender os principais segredos para manter uma coluna saudável e sem dor. Então eu vou te passar aqui o cronograma para você ficar ligado no que a gente vai discutir aqui nessa apresentação, beleza? Então, primeiro, a gente vai debater, e aí eu vou pedir a participação de vocês, tá? A gente vai debater a importância dos exames de imagem no diagnóstico e tratamento das dores de coluna. Vamos falar um pouquinho a respeito da avaliação musculoesquelética no paciente com dor lombar, e aí você vai entender trocando em miúdos o que você precisa para controlar a dor. Vamos falar sobre os fatores cognitivos que mantêm, geram e perpetuam a dor. Vamos falar sobre os fatores sociais que perpetuam a dor, que tem a gênese, manutenção e perpetuação da dor. Vamos falar sobre os fatores emocionais nesse mesmo aspecto. Vamos falar sobre os insights de modificação de estilo de vida para melhorar da dor. E vamos dividir esses fatores em exercício, sono e alimentação. Vamos falar sobre o caminho fácil, a utilidade e a consequência das medicações analgésicas e anti-inflamatórias, bem como antidepressivas e indutoras do sono, no controle da dor. Vamos falar sobre intervenção cirúrgica para a coluna vertebral. Tô suando, tô debaixo do ar-condicionado aqui porque acabei de dar uma corridinha de 45 minutos. Parafraseando aí, pessoal. Quem é meu seguidor raiz aí sabe que eu tô tratando a lesão muscular de 4 centímetros, uma rotura completa do posterior de coxa. Estamos aí para completar 60 dias de lesão. E já estamos correndo, graças a Deus. Vamos falar sobre as intervenções fisioterapêuticas para controle da dor. Então, se você é fisioterapeuta, do meio para o final dessa live vai ter muita utilidade para você. Mas se você é um seguidor, eu acredito que os primeiros insights e os insights do meio vão te ajudar bastante, tá bom? Primeiro ponto. Todas as vezes, sem tirar nem pôr, os pacientes com dor na coluna, eles procuram serviços de emergências médicas. E o que eles recebem lá? Eles recebem aquele tratamento usual. Uma medicação oral, uma medicação injetável. Talvez você faça um exame de imagem. E quando você fizer esse exame de imagem, você vai achar o que de fato você tem na coluna. E olha como é paradoxo isso aí. Porque se o paciente, na volta dos seus 30 a 60 anos, para na emergência médica e faz uma ressonância magnética, ele já vai achar uma porrada de alterações. Ele vai achar degeneração, abaulamento, hérnia, artrose, bico de papagaio, ele vai achar dor ciática, ele vai achar espondilodiscoartrose, ele vai achar degeneração óssea, e ele vai sair dali com a impressão de que a coluna dele é frágil. E essa impressão de que a coluna é frágil vai mudar o comportamento dele imediatamente. Ele vai adotar um comportamento altamente protetor, e esse comportamento altamente protetor vai fazer com que o uso da musculatura dele seja aumentado, gerando fadiga precoce e descondicionamento através de um fenômeno que a gente chama de lipossubstituição. Isto é, a massa magra, a massa muscular que você tem na coluna vertebral é substituída por infiltrado de gordura. Isso está bem consolidado nas evidências científicas. E a gordura não é eficaz para o controle de movimento, para o relaxamento muscular, para uma boa ativação metabólica. E aí já temos uma cascata de prejuízos só por essa tomada de decisão brutalmente equivocada de ter ido à emergência. Mas Caio, você está dizendo que o exame de imagem não presta? Claro que não. Vou falar para você aqui agora porque é muito importante o exame de imagem. Vamos supor que você tem uma dor lombar irradiada para a perna. Do nada, você fica em pé e tenta ficar na ponta dos pés caminhando. E você não é capaz de ficar na ponta dos pés. Do nada, você fica em pé
e você não é capaz de andar nos calcanhares, levantar a ponta do pé e ficar com o peso do corpo todo no calcanhar caminhando. Essa incapacidade prediz que alguma compressão nervosa foi forte o suficiente para impedir o comando nervoso de levantar os músculos da ponta do pé e dos calcanhares, de ativar esses músculos. Então eu tenho um sinal de que eu vou precisar de um exame de imagem. Se eu estou perdendo peso sem razão aparente, eu não descobri diabetes, eu não estou num pós-operatório que está me impedindo de comer, né? Um pós-operatório de intestino, um pós-operatório de próstata, usando medicações profiláticas pós-cirúrgicas que inibem o apetite, né? Eu não estou... Eu não mudei a alimentação com o intuito de emagrecimento, eu não acrescentei uma rotina de atividade física à minha rotina de vida, né? Então, se eu estiver perdendo peso mesmo sem essas mudanças de estilo de vida, eu tenho mais um fator de risco que eu preciso de um exame de imagem. Porque para eu encontrar uma coisa grave, eu preciso de 250 mil exames. Ou seja, se eu tiver 250.001 pessoas indo fazer exame de imagem agora, em uma eu vou achar alguma coisa grave. E é possível predizer quem é essa uma pessoa? Sim, é possível. Apesar dos estudos serem controversos, essas pessoas apresentam características, sinais e sintomas específicos que fazem a gente se preocupar em revelar alguma coisa grave que a gente chamaria de red flag. Beleza? Se eu estou perdendo a sensibilidade nas mãos ou nas pernas, ao ponto que o toque nos meus braços de forma simultânea, eu sinto a pele do lado direito, mas não sinto a pele do lado esquerdo. Eu tenho uma compressão nervosa possivelmente forte para apertar e aprisionar o ramo sensitivo da raiz dorsal do nervo que sai da coluna e alterar completamente a sensibilidade do meu braço ou da minha perna. Uma vez que eu tenho esse achado, eu tenho mais um fator de preocupação. Se eu tenho febre junto com a dor, eu tenho um possível sinal de infecção. Então, perda de força progressiva, incapaz de ficar na ponta do pé ou calcanhar, déficit de sensibilidade. Eu não estou dizendo, minha perna está muito sensível do lado direito. Eu sinto muito mais quando eu pego aqui e sinto menos no esquerdo. Tá, isso é normal. Isso é normal. Uma crise de coluna pode afetar os nervos sensitivos para diminuir a sensibilidade ao toque, ou você pode estar com a simples hiperalgesia, uma simples alodinia, onde o seu sistema nervoso tem uma alteração em neuroplasticidade mal adaptativa. Vou traduzir já já. Onde há um aumento dos campos receptivos, isto é, os seus nervos estão super excitados e você, quando toca na pele, sabe paciente com fibromialgia que você vai fazer um carinho e sente dor? Pois é, ali é a ampliação do campo receptivo. Isso é normal de acontecer na crise de coluna, principalmente se esse paciente foi informado negativamente através do efeito nocebo por um profissional de saúde que chegou para ele e falou: você está com a hérnia muito grande, e essa hérnia muito grande vai fazer com que você possa ficar cadeirante, sua coluna está uma coluna de 80 anos, você não pode mais correr, não pode mais agachar, e todas essas informações negativas vão fazer o cérebro desse paciente detectar a ameaça. E essa detecção de ameaça vai ligar o sistema nervoso, que a gente chama de neurovegetativo, de dois tipos: o simpático, para te preparar para lutar ou fugir, e o parasimpático, para lhe preparar para dormir e digerir. Beleza? Uma vez que a informação negativa ativou o seu simpático, eu tenho aumento do campo receptivo nas áreas próximas à crise de coluna, e tem aumento do campo receptivo nas áreas distantes da crise de coluna. Então sim, você está com uma crise de dor lombar, do nada a sua menstruação que está atrasada desce, do nada você tem uma diarreia, do nada você está com uma crise de enxaqueca também. Isso é o fenômeno de ampliação dos campos receptivos, onde a detecção de ameaça é tão extrema e implícita diante da crise, somada às informações negativas que o profissional te passou, que você começa a desencadear sintomas em várias partes do corpo. Olha a importância de você procurar um bom profissional nesse aspecto, né?
Então, uma vez que eu traduzi esse conceito de ampliação de campo receptivo, pessoal, eu quero falar com vocês que todos esses sinais são detectáveis na avaliação musculoesquelética. Então, quando o fisioterapeuta está te avaliando, já vou entrar no segundo tópico, que é a avaliação musculoesquelética no paciente com dor na coluna, o fisioterapeuta ele vai te fazer perguntas especiais, e essas perguntas especiais, somado aos testes de movimento, que podem ser feitos online ou presencial, vão inferir gravidade ou não gravidade. Então vamos dividir em dois grandes grupos de pacientes em crise de coluna, onde o primeiro grupo de pacientes é um grupo que há alguma alteração importante, onde 10% vão ter alguma radiculopatia, pressão nervosa real, que vai fazer com que esse paciente precise de um tratamento de 6 meses a 1 ano. E desses 10%, 1% vai ter alguma patologia grave. Os outros 99% não tem nada grave, tem um problema super gerenciável através da fisioterapia, de medicação, de psicologia. E desses 99%, 90% são movimento dependentes. Como assim, Caio? O movimento pode beneficiar esse paciente. E quando eu falo o movimento, pessoal, não é calçar o tênisinho verdicano e sair para a praça da sua cidade. Eu gosto desse exemplo. Porque às vezes ele sai do médico com orientação completamente generalista, dizendo assim, ó, vá fazer atividade física que você tá com dor na coluna porque você tá obeso, com sobrepeso, vai emagrecer, vá pro endócrino. E aí o bicho começa a pegar, porque esse paciente tá na fase de contemplação, né, para mudança de comportamento, ele sabe que ele precisa daquela modificação de estilo de vida, mas aquela informação não soa tão incentivadora, soa mais amedrontadora. E aí ele realmente vai lá pelo medo, compra pelo motivo errado, o medo, tá? Depois você vai entender por que é o motivo errado. Compra o tênisinho verdicano e começa a caminhar. Só que as articulações desse paciente, eles não estão com a capacidade musculoesquelética em dia para impor uma demanda de atividade física e ou exercício físico, são coisas diferentes. E esse paciente começa a ter outras dores associadas à crise. E aí, como é que fica, pessoal? O cara saiu da emergência porque ele tem aquela ilusão de que porque ele paga o plano de saúde, a emergência vai atender e vai resolver o problema, e no outro dia ele vai voltar para o trabalho, vai voltar para as crianças, vai voltar a fazer sexo com a esposa, vai voltar a dormir bem. E a gente sabe que a realidade é de que 74% dos serviços de emergência não resolvem o problema do paciente. Sim, existem aqueles casos, 25% dos casos, 25 a 26%, que você vai na emergência, toma uma medicação e parece que um milagre aconteceu. Você está numa crise há 2, 3 dias, você piora, chega na emergência, toma uma diprospan, toma uma Dodecadron, toma tramal na veia, leva o opioide para casa, com 7 dias você está bem. Você acha que foi o efeito da medicação. Na maioria das vezes não foi. Foi a história natural do problema, que quando você tem uma crise, você tem uma remissão espontânea daquela crise, através de vários confundidores, que não vem ao caso falar aqui agora, de 72 horas a 10 dias. Isto é, pare e analise as crises de coluna que você já teve na vida. Quando você para analisar, você nunca testou ficar sem fazer nada por 10 dias. Você quer alguma coisa que te faça melhor no dia seguinte. E eu não tô te tirando a razão. Eu só tô te dizendo que você tá com a expectativa além do que é a realidade no tratamento de coluna. Não tô tirando sua razão. Então, quando você procura o serviço de emergência e você melhora depois daquelas medicações, não é porque a medicação fez efeito e desinflamou sua coluna. Na maioria das vezes, a coluna não está nem inflamada. E quando a gente compara os grupos de pacientes com crise de coluna que tomaram anti-inflamatórios versus os que não tomaram, os que não tomaram melhoram mais rápido. Melhoram mais rápido porque não tem o combate aos neutrófilos que vão lá no processo de hérnia, no processo de degeneração, remodelar aquele tecido. Construir aquele tecido, claro, não da forma que ele era antes, uma vez que aquela estrutura musculoesquelética ela está degenerada,
É óbvio que não vai ser como antes, mas a depender do movimento que você estiver fazendo com o seu fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai induzir, depois da avaliação, um fenômeno chamado mecanotransdução. E essa mecanotransdução nada mais é do que você impor uma carga no tecido-alvo, esse tecido gerar uma sinalização através da despolarização dos canais de cálcio, que vão lá no corno posterior da medula, ascendem até o tálamo, e no tálamo o seu cérebro fala, olha, libera colágeno, libera elastina, libera fibronectina, eu preciso reparar aquele tecido ânulo espiral do disco que está lesionado, está degenerado, e aquele núcleo está invadindo a rede nervosa e comprimindo aquele nervo. Então, por quimiotaxia, um outro fenômeno bioquímico que o nosso sistema imunológico é capaz de gerar, a quimiotaxia vai deslocar macrófagos para aquela região. Aquela célula que parece o Pac-Man da época que você jogava Nintendo, sabe? O Pac-Man vai lá e degrada aquele tecido. E é muito por isso que às vezes o paciente tem acesso à medicina, acesso ao sistema de saúde, e ele faz por curiosidade uma ressonância na crise e uma ressonância 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois. E aí a gente vai ver na história do paciente que, além dela não ser linear, a ressonância da crise estava com a hérnia e a ressonância pós-crise, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, não tinha mais a hérnia e ele teve uma crise ainda pior do que a primeira. Como que você explica isso? É muito simples. Na maioria das vezes, o achado radiológico do seu exame de imagem não tem correlação nenhuma com a intensidade da sua dor, o nível da sua incapacidade e a severidade do seu sofrimento psicológico associado ao problema. Pegou aí? Uma vez que o paciente entende esse processo, ele se liberta de uma série de tratamentos que estão baseados no que achou ali na imagem. Por exemplo, toda vez que um seguidor manda no meu direct ou na recepção pelo WhatsApp a foto do exame de imagem dele com a prescrição do ortopedista dizendo assim, preciso de 10 sessões de fisioterapia analgésica, fortalecimento do core, alongamento da cadeia posterior e etc. Rapaz, eu não faço questão nenhuma de atender esse perfil de paciente. Primeiro, porque ele já vem com a crença de que o médico disse o que ele tem que fazer na fisioterapia, então já vai ter um backfire effect, porque quando ele chegar lá, eu não faço nada que o médico mandou. E eu tô falando assim de uma forma literal e incisiva para que você não tenha dúvida e que se você tá pensando em se consultar comigo, nesse momento você acabou de fazer um filtro, ó, não quero mais esse cara ou é esse cara que eu quero. Então você que decidiu que eu sou o cara que você quer para tratar da sua dor, você precisa entender que quando você chegar lá com 16 sacolinhas de exame de imagem, eu vou escantear todas elas e eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua saúde, do que você sente e não do que você tem. Porque na maioria dos casos o paciente melhora e os achados de imagem continuam lá. E isso não vale só para coluna. Isso vale para bursite, para tendinite, para condromalácia patelar, para hérnia de disco, para esporão de calcânio, para síndrome do impacto subacromial, para, enfim, todos esses achados que você vê na ressonância magnética, na maioria das vezes, sem os sinais que eu citei no início dessa live, não tem relação alguma com a dor que o paciente sente. Isso tem que ficar claro na avaliação musculoesquelética. Mas vamos lá. Quais são os fatores que estão ligados à gênese, manutenção e ou perpetuação da dor crônica? A dor está durando mais do que deveria por causa de alguns fatores. Você vai aprender quais são esses fatores agora. Primeiro fator é o fator cognitivo. E eu vou dar um exemplo do que eu acabei de te explicar. O fator cognitivo é o que você é capaz de entender que o profissional te explicou. Se eu acabei de te explicar que a ressonância magnética não tem correlação com o que você sente, mas você recebeu do médico do Einstein, do sírio-libanês, que você acha que é o médico bambambam das galáxias, que a culpa da sua dor é o que está no exame de imagem, nós temos um backfire effect. Tiro que saiu pela culatra. O backfire effect vai fazer em você uma dissonância cognitiva e vai dizer em quem eu acredito. No médico bambambam que eu paguei 2.000 conto
ou em Caio, que me cobrou 500 conto. Quem é Caio, se 30 mil médicos já me falaram que é por causa disso, e Caio tá me falando que não é? Temos um outro conflito que a gente chama de hierarquia. Isso faz com que você tenha um fator cognitivo baixo. E aí você não faz o meu tratamento, você sai do meu consultório me chamando de doido, procura o médico da esquina ou volta para o médico bambambam, faz um tratamento por radiofrequência, risotomia, bloqueio intervencionista da dor, bloqueio venoso, começa a usar pregabalina, começa a usar gabapentina, começa a usar amitriptilina, começa a comprar melatonina e magnésio porque viu na internet que era bom para você. Aí compra sulfato de glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, cartilagem de tubarão, porque te disseram que vai recuperar a sua hérnia. Você começa a fazer ozônio pelo ouvido, ozônio na veia, ozônio retal. E aí você começa a acumular uma série de frustrações porque você tem uma mudança do seu sintoma, você diminui o seu sintoma enquanto está fazendo essas técnicas, só que assim que você para, o que acontece? A sua dor volta. E aí a frustração vai lá no seu fator cognitivo, dentro do seu cérebro, e acumula um processo que vamos chamar aqui só didaticamente de humor depressivo. Você não está em depressão ainda, mas o nível de alteração morfológica e funcional do seu cérebro já aconteceu. Porque sua dor, que era para durar 3 meses, 3 semanas, 3 meses, já está durando 2 anos, já está durando 6 anos, já está durando 15 anos. Então a alteração no seu cérebro só vai mudar com a exposição gradativa e informação de qualidade, que foi o que você não recebeu até então. E aí o que você faz? Você volta para um outro fisioterapeuta, que não é Caio, né? Afinal você teve o backfire effect com Caio. Aí você fala assim pro fisioterapeuta, eu tentei tratar com Caio, mas não gostou dele não. O fisioterapeuta já dá um passo para trás, porque na maioria das vezes ele me conhece e ele pensa assim, e aí cuidado, você pode interpretar isso como soberba. Ele pensa assim, você quase tratou com Caio, você não gostou do tratamento? Peraí, por que você não gostou? Aí o paciente começa a explicar por que ele não gostou do que Caio falou para ele. E aí o fisioterapeuta se pega numa sinuca de bico, porque ele entende que tudo que Caio explicou para ele é o que ele tem que explicar para o paciente. E aí tem paciente que se conecta a mim, tem paciente que não se conecta. Literalmente, a minha comunicação aproxima uns e afasta outros. E tá tudo bem, a sua comunicação também vai ser assim. Não tem comunicação certa. Então a comunicação fofinha vai afastar vai aproximar afastar outros e por aí vai. A verdade é que nem psicólogo. Você tem que ter a conexão com o terapeuta. Se você não tiver conexão, porque Caio tem ruga na testa, porque Caio fala de forma incisiva, porque Caio fez a barba e você não gostou da barba, tá com um aspecto meio de sujo, tá com espinha na cara, enfim. Você não gostou de Caio, você foi pra ele, e aí, se ele tiver jogo de cintura, ele vai tentar te falar tudo que Caio te falou de uma forma diferente, que você pode se conectar, e aí você começa a melhorar do processo. Então, está ligado à manutenção da sua dor e perpetuação da sua dor, o que você entende a respeito do seu problema, o que você experimenta a respeito do seu problema. Tá claro? Esses são os fatores cognitivos. Vamos dar uma pausa para respirar e beber uma água? Enquanto eu mudo aqui de Chelsea Tottenham para Santos e Cuiabá. Vamos torcer para que dê empate ou que o Santos ganhe aí, viu? Contanto que o Bahia ganhe. Tá de boa. Bebe uma água aí, respira. Se tiver pergunta, manda nos comentários. Vamos mudar aqui a transmissão. Futebol feminino. Vamos mudar aqui a transmissão para Vasco e Botafogo ou Santos e Cuiabá? Gente, já começou, é mesmo? Eu acho que eu tô no canal errado, gente. É Vasco e Botafogo mesmo. Então vamos nessa. Continuando, pessoal. Perguntas chegaram aí? Sem questions, sem perguntas, tudo bem. Se tiverem perguntas, vocês mandam aí nos comentários, beleza? Então, voltando aqui. Falamos sobre os fatores cognitivos, agora vamos falar sobre os fatores sociais.
Imagine, pessoal, mas só imagine. Imagine que você está atendendo um paciente dentro do melhor hospital da sua cidade e você dá o que há de melhor de intervenção para esse paciente. Você faz educação em dor, você faz terapia manual, você faz prescrição de exercício e esse paciente, ele literalmente não melhora. Ele não melhora, beleza? E aí você está atendendo também no SUS, porque você trabalha em 2 lugares. E aí você faz a mesma intervenção no paciente, o paciente entenda isso aqui agora. Faz a mesma intervenção no paciente de alta qualidade de evidência científica e o paciente melhora abruptamente. Porque esse paciente do SUS que melhorou, quando chega em casa, ele tem um companheiro que dá suporte social, que entendeu o processo de higiene do sono e passou a não assistir TV no quarto para que a mulher durma mais cedo, foi assistir TV na sala, a mulher começou a ter uma melhor qualidade de vida, mas o cara que se atendeu no hospital Bambambam, que você deu a mesma intervenção e fez a educação para a higiene do sono, quando ele chegou em casa, ela encontrou um marido que deu um se dane-se, um dane-se para ela e falou, não vou assistir TV na sala, não vou assistir TV no quarto, que eu só pego no sono assim. E aí acabou com a qualidade do sono dessa paciente. Então eu tenho um fator social, a interação social, marido, a interação relacional, não é tão legal e atrapalhou uma das vertentes que a gente faz para melhorar a maioria dos pacientes com dor. Ou eu posso ter o contrário, eu estou atendendo no SUS e deu a melhor intervenção para o cara não melhorou. E eu tô atendendo no particular, dei a melhor intervenção pro cara, o cara melhorou. Só que o cara que melhorou mora em Alphaville. Chega em casa, tem conforto, tem preocupação mais baixa, guardadas as devidas proporções, né? E quando eu tô atendendo o paciente do SUS chega numa área que não tem saneamento básico, que tá tendo muito tráfico, que todo dia tem tiroteio, que ela vive ameaçada no ambiente que ela mora. Então, o fator social interfere na ampliação da percepção dolorosa do paciente com dor na coluna. Então, rastrear o contexto do paciente que tem dor crônica na coluna é muito importante, porque pode ser por isso que ele não está melhorando. E aí você precisa entender desses aspectos também. Então, o paciente agora acabou de perceber que o buraco para tratar a dor crônica é muito mais embaixo. Ter uma coluna saudável envolve muito mais fatores do que ele pensava. E aí eu já vou mesclar o fator social com o fator emocional. Eu quero que você se imagine na situação onde seu irmão descobriu Parkinson/Alzheimer e não está aceitando o cuidador. Você está pensando em vender o seu apartamento para ir morar com seu irmão, porque só são vocês dois. Seus pais já faleceram, seus primos não estão presentes, você não tem filhos. Então você se pega num nível de permissão, vamos falar assim, que você se sente obrigado a fazer isso para seu irmão, porque lá anos atrás seu irmão ajudou você a pagar a faculdade, e por aí vai, a gente tem uma dívida de gratidão. Enfim, o paciente vai explicar essas decisões de várias formas emocionais, mas quando a gente tiver a habilidade de trazer para o racional, ele vai perceber que ele está omitindo a sua própria vida em detrimento do outro. E ele não entende que agora talvez esse irmão não seja nem capaz de tomar uma decisão de negar cuidado assistencial e judicialmente esse cara ter que fazer uma intervenção para que torne esse irmão incapaz de decidir sobre a própria saúde, e ele vai ganhar. E assim, de uma forma mais incisiva, ele consiga colocar cuidadores para cuidar do seu irmão, e colocando cuidadores para cuidar do seu irmão, esse cara tenha mais qualidade de vida, não tenha que vender seu apartamento, não tenha que morar com seu irmão, vá lá para dar uma assistência, mas não omita a sua própria vida porque está cuidando de outra pessoa. Porque quando você se omite para cuidar de outra pessoa, você tem uma reação no cérebro de hipervigilância, você tem uma reação no cérebro de catastrofização com o futuro, pra você vai dar merda o tempo todo, e isso a dor não melhora, velho. Você vai ficar com aquela dor o tempo todo, caçando exame de imagem o tempo todo, e você não sabe por quê. Porque tem um fator contextual na sua vida que você não está conseguindo lidar.
Então, esse é um exemplo de um fator emocional. Se você tem muito acesso de raiva e impaciência, toda emoção tem sua função, você precisa aceitá-la. Você não precisa, você não tem que evitar a emoção. A emoção chegou para te mostrar alguma coisa. Quando você tenta evitar a emoção, duas coisas acontecem. Não pense no elefante branco na sua cara. O que é que acontece? Automaticamente você pensa no elefante branco. Eu não vou sentir raiva. O que é que você sente? Raiva. Eu não posso sentir raiva. Eu tenho que parar de sentir raiva. Você sente mais raiva, mais impaciência. E aí começa o ciclo de hipervigilância, catastrofização, detecção de ameaça, tensão muscular. Porque você está naquele sistema nervoso neurovegetativo que eu te falei lá no início da live, né? E no início da live eu te expliquei que só tem esses dois sistemas nervosos, o parasimpático e o simpático, e que o simpático só te prepara para lutar ou fugir. Você tem uma coisa no seu cérebro chamada DMN, Default Mode Network, rede de modo padrão. E essa rede de modo padrão está acostumada e condicionada a te dar reações que são automáticas, baseado no seu sistema de cultura, crenças e pensamentos. Então, uma vez que você entende esse processo, você começa a perceber que eu preciso entender, fazer uma análise funcional sobre por que essa emoção está vindo, para tentar alterar o comportamento que leva essa emoção à tona e os pensamentos automáticos, se são de fato realidade ou só projeções do paciente, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e não deixe que o fator emocional amplifique tanto, mantenha tanto, perpetue tanto a intensidade da dor, o nível de incapacidade e a severidade do sofrimento psicológico associado ao problema. Beleza? Falado, uma vez que eu falei sobre os fatores cognitivos, os fatores sociais, os fatores emocionais, vamos aos pontos de melhorias desse paciente, né? Então, temos um fator chamado modificação do estilo de vida para controle da dor. Exercício, sono e alimentação. Primeiro a gente vai falar sobre exercício. Falando sobre exercício, eu quero te dizer que todos nós que temos dor crônica ou aguda, todos nós temos uma farmácia dentro do cérebro que é liberada mediante a execução de exercício. Só que não é qualquer exercício. O exercício ele tem uma curva gráfica em U, uma curva de benefício, uma curva de platô e uma curva de decaimento. Uma vez que você tem uma prescrição de exercício adequada, você começa a ter benefícios do controle da dor, porque vai acontecer a hipoalgesia induzida pelo exercício. Seu cérebro vai liberar os analgésicos que você tanto precisa para controlar a dor. Foi claro? Uma vez que a prescrição de exercício é aleatória, não controlada, misturada com diversas atividades, não tem o que eu chamo de tracking, que é o rastreamento, o que vai acontecer? Você vai passar da dose onde o exercício é benéfico para o paciente. Você vai para a dose onde o exercício começa a ser maléfico, começa a ser catabólico, começa a superar o volume máximo recuperável, a depender do grupamento muscular que você estiver trabalhando. E esse estresse oxidativo metabólico vai ter um colateral negativo no sistema vascular, no sistema cardíaco, no sistema endócrino, no sistema imunológico. Aí do nada você tá com um paciente que está tratando a dor de coluna com você na fisioterapia, tá fazendo pilates no estúdio da esquina, tá fazendo RPG porque o plano de saúde cobre, tá fazendo acupuntura com um coleguinha, tá fazendo osteopatia com outro. Você tem um bombardeamento de estímulos, e aí você pega do nada um paciente que está com a imunidade baixa e tá com o vírus da catapora guardado no corpo, o cara desenvolve herpes zoster, e ninguém vai te dizer que é por causa disso, amigo. Ninguém tem culhão para te dizer que é por causa disso. Vai te dizer que você foi um sorteado. Mas a herpes zoster surgiu quando sua imunidade baixou. E um dos efeitos imunossupressores que acontecem no organismo humano é o overeating e o overtraining. Quando você passa da dose de exercício para aquele paciente que tem dor crônica, é um adulto tardio, vamos dizer assim, um adulto
que já está quase na fase de idoso, ou é um idoso completamente sedentário, e você vai, faz pilates porque o ortopedista mandou, faz fisioterapia aqui, faz RPG ali, vamos fazer uma aula de alongamento não sei o que, vai para academia, vai para hidroginástica. Aí a curva gráfica que eu acabei de explicar começa a decair, e eu começo a ter malefícios da prescrição em overdose de exercício, vamos dizer assim. Então, o exercício pode ser remédio ou pode ser veneno. Quando ele é remédio, você está numa dose adequada, você está respeitando o princípio de sobrecarga constante, especificidade, individualidade, você está controlando, fazendo tracking da prescrição de exercício, o volume de séries, você está dosando o total de exercício na semana, seja de corrida, seja de musculação, seja de exercício de fisioterapia, porque a gente tem que fazer o controle de carga. Se você trabalha com fisioterapia esportiva, principalmente, você recebe um triatleta que já corre 60 km por semana, já pedala 180 km na semana, nada 9.000 metros por semana, ainda faz musculação 2 vezes. Aí você vai para fisioterapia com esse cara e vai prescrever exercício? Você está atendendo um cara que faz crossfit, que faz 12 treinos na semana. O cara atende você atende o cara que faz crossfit. O que é que acontece? Você prescreve mais exercício pro cara. É óbvio que o cara não vai melhorar. Não tem mobilidade. Vai testar a flexibilidade do cara. O cara tem mobilidade, velho. O cara tem força. Não é fraqueza muscular, não é déficit de mobilidade, não é encurtamento muscular, não é déficit de postura. Que mais que é mito aí? Alguém que saiba me dizer o que mais escuta como causa da dor dos pacientes. O que mais que aparece para vocês aí como justificativa da dor? Além disso, bota aí nos comentários pra gente interagir. E se tiver pergunta, bota aí também. Então a gente precisa fazer o tracking e o exercício é fundamental para isso. Cara, se eu pudesse falar dicas, se eu pudesse te dar dicas valiosas sobre como controlar a dor, eu falaria para você a respeito apenas do sono. Aí o Saulo colaborando, grande Saulo. Falta de alongamento. Alongamento só deve ser prescrito para quem tem encurtamento. E o cara que tiver encurtamento e melhorar o encurtamento com alongamento, não necessariamente melhorou a dor, velho. Uma coisa não tem bulhufas a ver com outra, mas você aprendeu fisioterapia através do Pilates. E aí o Pilates te ensinou que alongamento é bom para isso, é bom para aquilo, você acha que é bom para tudo, porque você é humano, você faz o fenômeno de generalização. Se uma coisa é bom para uma coisa, logo deve ser boa para outra, vou aplicar sem ter conhecimento científico para isso. Então tem muito mito a respeito da crise de coluna. Então, dicas valiosas. Controle o sono do seu paciente, faça uma boa higiene do sono, explique para ele o ciclo circadiano. Paciente, você que está com dor aí, o ciclo circadiano é um pico de funcionamento do seu organismo em vários horários específicos. Cada horário tem um pico de funcionamento de um órgão. Cada horário está configurado no seu software de computador aqui no seu cérebro desde a história das cavernas. O sol nasce e você acorda, o sol se põe e você se resguarda. A lua começa a ter uma quantidade de iluminação mais baixa, você começa a dormir. E você começa a dormir programado, de forma programada. Aí o que é que acontece? Eu tô com ring light aqui na minha cara, botando uma iluminação que não é natural dos meus olhos às 19 horas. Então o que é que eu deveria fazer? Eu deveria trocar essa iluminação por uma luz quente, amarela, que não vai ter tanta qualidade no meu vídeo, mas ela não vai estimular tanto uma coisa chamada núcleo supraquiasmático. E é esse núcleo que dispara a produção de melatonina. Mas eu já tomo melatonina. Você é mais um enganado pela Big Pharma. Porque a melatonina, quando você ingere no estômago, ela se degrada em vários aminoácidos. E quando seu intestino absorve aqueles aminoácidos, nada garante que vai aumentar a secreção de melatonina no seu cérebro. Ou seja, quando você dorme melhor porque está começando a tomar a melatonina porque seu nutrólogo mandou, querido, é o placebo que está agindo em sua cabeça. Não há eficiência disso aí na indução do sono. E outra dica muito importante para regular o ciclo circadiano é que você precisa se programar para dormir no mesmo horário todos os dias. E mesmo que você perca uma noite porque na sexta você foi para a baladinha, você tem que acordar no mesmo horário no final de semana, que seu ciclo circadiano começa a se regular.
Uma vez que você regula o ciclo circadiano, o seu cérebro começa a ir naquela DMN que eu falei, né? Naquele Default Mode Network, a rede de modo padrão, e ele começa a descondicionar os aprendizados associados à dor. Ele começa a descondicionar você daquelas reações intempestivas que você tinha porque estava com um sistema nervoso exagerado. Então você entende como o buraco é mais embaixo quando você fala de emergência médica? Não é o lugar que você precisa ir quando você está com crise de coluna. Primeiro, entender que você tem uma história natural de 72 horas a 10 dias para o fenômeno começar a entrar em remissão. Você está com dor? Calma, não tem nada inflamado aí. Toma um analgésico que você já está acostumado, espera 72 horas e experimenta. Experimenta que a curva de dor vai começar a diminuir. Se quando a curva dor diminuir, você ainda não melhorar da sua incapacidade, tipo, não consigo dobrar, não consigo me vestir, não consigo girar o volante do carro, não rodo o pescoço para olhar o retrovisor, não consigo passar marcha porque dá choque na minha escápula, não consigo pisar no acelerador porque toda vez que eu piso no acelerador, o meu ciático pega. Ou seja, não é mais só a dor que você está tratando. Você tem que tratar a incapacidade. Então passou 72 horas a 10 dias, você melhorou um pouquinho da dor, mas não melhorou da incapacidade, junto com a melhora da dor, você tem que procurar o fisioterapeuta especialista em dor. O fisioterapeuta especializado em dor é o melhor profissional para cuidar do seu problema de crise de coluna. E muitas vezes você vai chegar lá, vai só conversar. E quando levantar da cadeira, você vai estar melhor. E aí, o que explica esse processo? A gente está agindo num fenômeno do sistema nervoso chamado top-down. Isto é, eu dou um estímulo de informação para modificar ou ressignificar o que você acredita que tem como problema, que você mesmo me relatou. Eu disparo uma entrevista motivacional e faço um questionamento socrático para você chegar à conclusão que eu quero. Quando você chega à conclusão que eu quero, aqueles fatores que eu te expliquei de entendimento, cognição, aqueles fatores sociais que você não olhava, mas que estava perpetuando sua dor, agora estão claros para você. Aqueles fatores emocionais que você achava que não tinha nada a ver com o seu problema, mas agora fez todo sentido, fez assim, ó, abriu a torneira da liberação de opioides endógenos. Beleza? E aí você começou a ter a liberação dos fármacos que você precisa. De fisioterapia, quando o paciente chega travado no consultório, não muda nada. Você está diante de um paciente, você está diante de um organismo humano comum como todos os outros. Não muda absolutamente nada. O processo de avaliação tem 10 etapas e toda vez que você pula essas etapas porque você acha que o paciente tem é grave, você se embanana no final. Então tem várias estratégias para diversas situações e todas elas eu ensino no meu programa educacional BeExpert, beleza? Então voltando aqui ao ponto. Uma vez que eu já te falei sobre exercício e sono, existe um outro fator de modificação de estilo de vida. Modificação de estilo de vida através da alimentação. Muito se fala aí, né, o Murilo Pereira, grande expoente da desbiose intestinal, dá cursos itinerantes no Brasil e no mundo, capacitando diversos nutricionistas e profissionais de saúde a entender como a microbiota intestinal interfere no sistema nervoso. Traz à tona um questionamento que já era claro há décadas. Você está comendo ou está se nutrindo? Eu não tenho tempo para preparar minha comida. Quem seguiu o meu Instagram hoje nos stories viu que minha mãe é marmiteira e ela acabou de fazer uma entrega para mim via Uber Flash. Eu peguei 14 marmitas, ou seja, uma de almoço e uma de jantar para 7 dias. Eu peguei 7 sanduíches naturais, 7 sanduíches para 7 dias. E eu peguei 700 gramas de cuscuz com coco que está na minha dieta do meu café da manhã. E eu garanti 4 das 6 refeições que eu faço por dia para uma semana. Ou seja, além de focar no que eu estou fazendo aqui agora, que é entregar conteúdo para vocês, eu não tenho preocupação com a organização de alimentação.
e eu estou mais me nutrindo do que comendo. Dá vontade de comer uma torta da Viva Gua, de Casadinho, da Doce Sonhos? Dá vontade. Dá vontade de pedir uma pizza? Dá vontade. Dá vontade de pedir um hambúrguerzão, sair para comer na rua e ter a experiência gastronômica, cultural maravilhosa de Salvador? Dá vontade, velho. Só que quando eu como o que eu já tenho que comer, o meu senso de capacidade, minha autoeficácia, o meu organismo e, consequentemente, o meu intestino funcionam melhor. E se a gente for para aquela teoria de que o intestino é o segundo cérebro e que eu estou vivendo de Coca-Cola, cervejinha todo final de semana, um vinho toda sexta-feira, uma gordice altamente palatável e calórica no final do dia, o meu intestino está completamente em sobrecarga. E aí, se eu tenho o intestino como um dos principais secretores de serotonina, mais até do que do cérebro, será que a minha regulação da dor está natural? Ou está antifisiológica, vamos dizer assim? Obviamente que o que você come interfere na neuroinflamação. E eu não estou falando de inflamação porque sua coluna está ferida, rasgada e inflamou lá. Eu estou falando de inflamação no sistema nervoso. Eu estou falando de você não regular o sono para que o líquido cefalorraquidiano lave todo o lixo tóxico do organismo do cérebro e faça você reparar todos os tecidos enquanto você está em sono profundo. Entende? Eu estou falando de uma coisa mais sistêmica. Acho que é gol do Vasco no Botafogo. Meu Deus do céu. Adeus Botafogo. Palmeiras vai ganhar esse título. Ó. Doutora Roberta Paula Escoliose. Fiz as minhas sábados para 15 dias. Parabéns. E mostra isso no seu Instagram. Mostra isso no seu Instagram, porque quem vende saúde precisa exalar saúde. O paciente não tem que ver você como uma detentora do saber, e como detentora do saber você está num nível de poder, não é intencional, tá? Não é intencional, mas a gente acaba sem sentir se colocando nesse lugar. Ele precisa te ver como exemplo, porque é o exemplo que arrasta. Então, se você mostra isso aí e fala da importância da alimentação, você já faz vários gatilhos. Nossa, olha o que essa fisioterapeuta está falando. Ela está falando de uma coisa um pouco diferente. Aí a nutricionista já olha para você e fala assim, caramba, eu tenho que fazer uma parceria com ela. Aí você já começa a trocar pacientes com seu nutricionista, porque você tem essa conscientização um pouquinho mais fácil. Seu nutricionista já está atendendo um paciente, que, por exemplo, é o que o Léo faz comigo. Às vezes o paciente entra no protocolo de dieta com o Léo para emagrecer, e o que acontece? Ele do nada começa a sentir dor na coluna e tem que parar de malhar. E aí o controle calórico começa a ter que restringir, porque a atividade física não tá lá. Cara, você tem com dor, vai em caio. O cara vai em caio, a gente trata do cara, o cara volta para atividade física e não burla a dieta. Então tudo vai sendo integrado, né? Isso aí, parabéns se você faz isso. Pacientes com dor chegam muito desidratados. Eu falei isso na live de anteontem, acho que tá no YouTube. Eu fiz uma série de 3 vídeos que tá aqui no YouTube, tá aqui no Instagram também, 3 partes. A notícia não é boa para quem tem dor. Eu falo sobre hidratação também, onde, por exemplo, eu tenho que beber 3 litros 640 para o meu peso corporal. Então eu tô aqui na minha segunda garrafa para bater 4 litros, né? São 19,30. Então, muitos pacientes chegam com a quantidade de água diária muito aquém do peso corporal que eles devem. E a desidratação também é uma comorbidade. Há uma sobrecarga no rim, o rim é um metâmero da coluna, e acontece que, por ser metâmero da coluna, você pode ter do nada uma dor lombar, e é por sobrecarga renal. Não aquela visão osteopática que tracionou o mento maior, ligamento, que pegou o processo transverso, rodou a vértebra. Não, estou falando disso não. Estou falando de mais um fator de estresse no organismo. Só isso. Beleza? Então a gente tem que ficar atento para esse processo. Olha só. Tem pergunta aí, pessoal? Temos 3 tópicos antes de terminar essa live. E o Vasco está dando 1-0 no Botafogo. Palmeiras vai chegar, Bragantino também, viu? Ó, quem tiver pergunta, manda aí nos comentários. Cadê? No questions, então vamos seguir, né? Bebe uma aguinha aí. Grande Ju Vieira. Amanhã tem Hot Seat, hein, Ju? Quem é aluno da formação Be-Expert, amanhã, 19 horas, às 22h45, tem sessão clínica e Hot Seat e uma aula avançada exclusiva para vocês ao vivo. Beleza? 19 horas começa impreterivelmente.
Não vou ficar parando para receber ninguém depois do horário, tenho que prestar atenção na aula, então sejam comprometidos, vão na comunidade e se inscrevam, tá? É só comentar eu quero no último post da comunidade do Facebook. No questions, então vamos lá, vamos seguir. Estamos no tópico 10, o caminho fácil. Utilidade e consequência das medicações analgésicas, anti-inflamatórias, antidepressivas e indutoras do sono. Vamos lá. Segredos para ter uma coluna saudável. Quando eu tenho a primeira crise e uso uma medicação, seja ela analgésica ou anti-inflamatória, a maioria das vezes eu melhoro legal. Eu acho que um milagre aconteceu e eu compro até mais dessa medicação para deixar no guarda-roupa, porque automaticamente eu já sei que isso pode acontecer. Ó, rapidinho, demandazinha aqui. Tá, beleza. Pronto, resolvido. Uma vez, pessoal, que a gente toma essas medicações, na segunda vez o efeito dela já é menor. Na terceira vez quase não tem efeito. E o seu problema está cronificando porque você está remediando o problema. Entende? O que é que isso faz? Um fenômeno chamado retroalimentação negativa, que eu não estou com o livro aqui, mas o livro não está fácil aqui, mas o livro é o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, e o Bernie Levy, Fisiologia Humana. Você vai no capítulo do sistema nervoso e estuda sobre retroalimentação. Como que funciona isso? Se o meu cérebro é capaz de liberar analgésico opioide, quando eu boto um analgésico opioide de fora, o que acontece? Automaticamente, meu cérebro super inteligente e preguiçoso vai falar, olha, se ele está tomando de fora, eu não vou gastar energia para produzir. Uma vez que eu não gasto energia para produzir, o que acontece? Eu tenho uma disfunção analgésica, isto é, o meu sistema nervoso torna-se incapaz de gerar controle da dor porque eu estou botando remédio de fora. Isso não acontece rápido não, tá? Mas a realidade é que a gente pega pacientes que estão em automedicação há anos. E às vezes a medicação era para ser tomada uma semana. Às vezes a medicação era para ser tomada 30 dias, 90 dias. E o cara se sentiu bem na primeira utilização e ficou usando pro resto da vida. E entrou em disfunção analgésica. Quando a crise pega ele, que o sistema nervoso tem que controlar a dor, ele não consegue controlar a dor. Então, existe uma utilidade. Qual é a utilidade? Você aproveitar o boom de melhora da medicação para correr para a fisioterapia especializada em dor para melhorar. Para tratar as causas do problema e não apenas remediá-las. Mas existe também uma consequência. Entrar em disfunção analgésica, se tornar um paciente refratário, fazer quiçá uma cirurgia desnecessária, porque você ficou se automedicando o tempo inteiro. Beleza? E o que a gente tem para falar sobre os antidepressivos e indutores do sono? Veja bem, antidepressivos de ações dual ou tricíclica funcionam muito bem com essa mesma estratégia para controlar a dor de dores aparentemente neuropáticas e alguns casos de dores nociplásticas, beleza? Alguns casos. Esses antidepressivos vão agir na via serotoninérgica lá no cérebro e vão regular essas sinapses para que você controle a dor. Esse efeito não vai ser duradouro. Você vai ter um efeito bom por 3 meses. Então, pacientes com fibromialgia, que a dor predominantemente é nociplástica, onde não há lesão, mas mesmo assim o paciente tem mais dor, tem benefícios de medicações como a amitriptilina, diprospan, prednisolona, nimesulida, escaflan, dipirona. E os 3 primeiros meses o paciente, meu Deus, achei a cura, estou com milagre, vou tomar esse remédio o tempo todo. Só que o que acontece, pessoal? Acontece a retroalimentação. No 3º mês, ele vai pedir as fórmulas na farmácia novamente e o efeito passa no seu mesmo. Ele volta no reumatologista, volta no médico da dor. Ele começa a ficar letárgico como consequência dos usos dessas medicações. Ele começa a utilizar venlafaxina, por exemplo, um outro antidepressivo. E aí ele começa a fazer o quê? Fazer constipação, alterar o funcionamento intestinal. Então o eixo HPA, hipófise pituitária adrenal, hipotálamo pituitária adrenal,
vai começar a ficar desregulado. E essa constipação, essa obstipação, vai alterar a via serotoninérgica lá em cima que a gente inicialmente estava combatendo com o remédio. Você entende a consequência do ciclo? Uma vez que eu tenho isso claro, eu começo a projetar um desmame dessas medicações junto ao médico, porque você, fisioterapeuta, não tem gabarito para desmamar a medicação de ninguém. O que acontece na experiência clínica? O paciente começa a melhorar com o tratamento e ele vai sentindo cada vez menos necessidade de utilizar, ele te pergunta. Quando ele te pergunta, você questiona o paciente socraticamente. Você questiona o paciente de forma reflexiva. O paciente leva essa demanda ao médico e o médico troca a droga ou reduz a dose até retirar num protocolo de desmame que somente o médico e o farmacêutico estudaram. Então, seu papel está ali para ajudar o paciente a não depender das medicações e ter autonomia. Afinal, esses pacientes com dor crônica gastam rios de dinheiro com essas medicações. Então já é uma melhora no orçamento que pode interferir naquele fator cognitivo, emocional, social lá, no aspecto financeiro, né? Às vezes o paciente folgou o orçamento porque não está precisando mais de remédio. Essa semana a gente recebeu um paciente que estava gastando R$700 de remédio todo mês. Loucura, né? Pois bem, a gente tem um paradigma cultural muito grande, onde o médico é o detentor do saber e tudo que o médico fala é dogma, né? Verdade absoluta. E às vezes o paciente leva isso muito a sério e acaba utilizando tudo que o médico passa. E o médico não tem nem a medicinidade de dizer, olha, você precisa de fisioterapia junto com o meu tratamento. E aí existem pessoas que realmente, médicos que realmente não têm conhecimento do poder da fisioterapia. Eu acredito que isso é muito responsabilidade de nós fisioterapeutas não mostrarmos o nosso trabalho aqui. Mas existem médicos que sabem, e mais ainda sabem que o tratamento medicamentoso não vai ter eficiência a longo prazo, e vai dizer para o paciente, ó, já tentamos isso aqui, já que não funcionou, vamos para a cirurgia. E aí tem um viés, um conflito de interesses muito grande, né? Muito grande. Só que qual o problema do antidepressivo e do indutor do sono? Quando a gente pega... Cadê? Esse tá fácil. Esse aqui tá fácil. Pronto, beleza. Quando a gente pega aqui o Matt Walker, por A Ciência do Sono e do Sono. Do sono e do sonho. Eu vou ver se eu acho o gráficozinho aqui que ele explica. Existe uma arquitetura do sono, né? Para que você entre em sono REM, sono não REM, e regule o ciclo de sono-vigília. Cadê? Porra. Sempre que eu procuro, eu não acho. E nesse ciclo de sono-vigília... Poxa. Nesse ciclo de sono-vigília existe uma arquitetura. E essa arquitetura é feita em 5 ciclos. Esses 5 ciclos de sono vão começar às 11 da noite. E terminar às 7 da manhã. O ciclo do sono é um gráfico retangular. Eu vou tentar... Poxa. Enfim, não estou achando agora. Mas o livro é esse, depois vocês compram, super barato, e leem, tá? Você que é paciente também, não é um livro técnico de profissionais não, tá? O gráfico é retangular, beleza? 5 ciclos de 11 às 7 da manhã. O que acontece quando eu tomo indutor do sono, quando eu tomo antidepressivo? Eu durmo. Só que eu durmo num ciclo ondulatório. E esse ciclo ondulatório não faz você vir do sono REM para o sono não REM. Você não consegue aprofundar o sono e ter a lavagem do líquido cefalorraquidiano no cérebro. É como se os seus olhos batessem 1000 vezes para um lado e para o outro enquanto você está dormindo, enquanto o líquido cefalorraquidiano está lavando todos os detritos metabólicos e tóxicos do sistema nervoso durante o sono profundo. E quando eu tenho esse gráfico ondulatório, eu acordo mais letárgico, funcionando menos. E quando eu acordo funcionando menos, eu tenho mais hipervigilância, eu tenho mais catastrofização, eu tenho mais comportamentos impulsivos, eu tenho mais déficit de concentração. E eu começo a ter mais dor ainda.
Então, existe uma utilidade? Existe. Os 3 primeiros meses. Começou a medicação, corre para o fisioterapeuta especialista em dor. Assim que você começar o tratamento fisioterapêutico, já fala com o médico, porque ele vai ter a responsabilidade de te desmamar da medicação. Beleza? E aí, a fisioterapia especializada em dor vai te ensinar o estilo de vida, as mudanças de comportamento que você precisa ter para regular esse ciclo do sono de novo. E muitas vezes a gente até utiliza técnicas de acupuntura, de terapia manual, algumas técnicas de autorrelaxamento, algumas técnicas de até para ansiedade, relaxamento progressivo, né? Através do padrão respiratório, para que você comece a induzir sono. Então, muitos pacientes que a gente trata têm uma tarefa de casa muito boba, que é uma tarefa respiratória que a gente ensina, e que a gente pede para o paciente fazer 3 vezes no dia. E o paciente percebe que toda vez que ele faz, ele cai no sono, né? E aí a gente pede para ele fazer 2 vezes antes de dormir. E o paciente consegue dormir muito melhor. Porque a gente sai daquele ciclo do sistema nervoso neurovegetativo, do simpático para o parasimpático. Ok? Vamos lá. Perguntas até aí? Não temos perguntas. Então vamos seguir. Agora vamos falar sobre intervenção cirúrgica. Quando indicar a avaliação do cirurgião? O paciente chegou travado e o gráfico de dor dele é progressivo. Ele está com dor 8 na crise. Dia 2 ele está com dor 8,5. Dia 3 ele está com dor 9. Dia 7 ele está com dor 10. A dor não abaixa, ela só aumenta. Agora ele refere que a dor está 13, de tão intenso que está, e está muito pior que a crise. Você não vê aquela remissão de 72 horas a 10 dias, que é do episódio natural. Associado a isso, ele teve perda de força progressiva. A perna dele está cada vez mais fraca. Ele já está falseando o joelho, dobrando sem querer, com risco de queda. Ele vem perdendo peso sem motivo. Ele tem febre junto com a dor, e às vezes a febre não é de infecção, é uma febre completamente inespecífica, que muitas vezes acontece em pacientes que estão com um estresse psicológico muito grande. Muitos pacientes ficam febris quando estão nervosos. Tem aquela sensação de febre interna, né? Você às vezes afere, não está febril, mas o paciente está se sentindo quente, você palpa o paciente está quente, e ele alega que está mais quente do que o normal. Então o fator emocional ele está preponderante aí. Então, nesse caso, perda de força progressiva, déficit neurológico, incapacidade de ficar na ponta do pé no calcanhar, você vai examinar o paciente e testá-lo. Uma vez que o paciente não respondeu, você passa para uma avaliação médica, porque o médico vai pedir o exame de imagem, vai ver se o sintoma dele é concordante com o exame e se há indicação de cirurgia. Alguns médicos, até mesmo com a indicação, falam: não te opero antes de 6 semanas, antes de 8 semanas. Volta para Caio e faz o tratamento, porque pode ser que seus sintomas entrem em remissão. Então, muitas vezes, até nos casos que a gente precisa de uma indicação, indicar para uma avaliação de possível risco cirúrgico, o próprio médico fala para o paciente: não, agora não está na hora ainda. Tem um timing que os médicos sabem que é preciso operar e que não é preciso operar. E a partir desse timing, da avaliação do médico, ele vai te dizer: espera mais 6 semanas, volta para o tratamento fisioterapêutico, e daqui a 6 semanas, se você continuar com piora progressiva, a gente faz a solicitação de cirurgia. Vasco 2-0 no Botafogo. Meu Deus. Tava impedido. Caramba. Enfim. Beleza. Outra coisa sobre cirurgia que é importante salientar é que 46% dos pacientes que têm dor crônica na coluna e vão para a cirurgia não melhoram. Metade dos pacientes praticamente não melhoram com a cirurgia. Porque a dor não é indicação de cirurgia. A indicação de cirurgia são esses fatores que eu acabei de falar. Só a dor, por mais que o paciente ache que esteja grave, por mais que ele ache que seja intensa, por mais que ele esteja travado sem levantar da cama, precisando de ajuda, acredite, o medo é muito mais importante do que a dor, do que o que o paciente está sentindo. É muito mais relevante para essa incapacidade do que a própria lesão nervosa, vamos dizer assim. Então, na maioria das vezes,
o medo que o paciente tem da crise geram pensamentos automáticos com projeções catastróficas de futuro que o paciente acha que não vai conseguir lidar. Ele se vê num cenário aberrante, onde todas as perspectivas de futuro que ele tinha são acabadas, como por exemplo, vou depender de meu marido, vou depender de minha mulher, vou ter que andar de cadeira de roda, não vou ter mais ereção, meu Deus, e agora eu não vou controlar mais esfíncter, não vou mais prender xixi, prender as fezes, vou ter que ficar de fralda, porque você acha que o paciente não escuta isso de médico? Muito médico nocebento bota o terror no paciente para o paciente operar o mais rápido possível. E eu vou deixar uma mensagem para você aqui. Não opere a sua coluna até ser avaliado por um fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta vai avaliar você com base em movimentos. E o médico não sabe fazer isso. É possível que mesmo em crise, mesmo que pareça grave, os movimentos que o fisioterapeuta te prescrever comecem a diminuir os seus sintomas de forma consistente. Então, em 2014, a gente perdeu um paciente para cirurgia. O paciente teve a crise, foi no consultório, chegou de cadeira de rodas com a esposa e o irmão. A gente avaliou o paciente, incapaz de realizar o exame físico no paciente, alto nível de catastrofização, sintomas concordantes com a hérnia de disco extrusa gigantesca, através de testes e sinais e sintomas, como por exemplo a zeg cruzado somado a todos os sinais que eu falei aqui. Só que o paciente estava no dia 3 de crise, e ele teve a crise fazendo um leg press na academia. Aí você vai achar que o leg press é perigoso? Não, não é perigoso. Ele provavelmente não estava condicionado para fazer aquela atividade. Não estava preparado para fazer aquilo. Então, exercício, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Esse paciente foi para o médico que deu urgência cirúrgica nele. Ele operou, fez a cirurgia da hérnia, acordou com mais dor ainda, xingando o médico no hospital inteiro. Evoluiu para sepse, teve infecção generalizada e veio a óbito. Não foi a cirurgia que matou o cara. Também não foi a hérnia que matou o cara. Não foi. Mas cirurgia tem um risco que a fisioterapia geralmente não tem. Por que geralmente? Porque a gente sabe dos relatos aí de quiropraxia, de osteopatia, que manipularam a cervical alta de pacientes e pacientes tiveram AVC, por exemplo. Então, fisioterapia também é arriscado. E a gente anda com a corda no pescoço quando seleciona fazer uma técnica que o paciente não precisa receber, só porque o paciente quer receber. Mas eu acho tão gostoso quando você faz. Eu faço em paciente que não há riscos, que o risco é mínimo. A sua avaliação indica que é contraindicado fazer. Mesmo que você queira e esteja me pagando eu não faço. Entende? Então a avaliação determina o que o fisioterapeuta vai fazer. Não é porque o médico te pediu 10 sessões e mandou exame de imagem cheio de laudo que você vai receber o que o médico disse que é para receber. O médico não estuda fisioterapia, assim como o fisioterapeuta não estudou medicina. E vamos para frente. Então existe a síndrome de falha cirúrgica, onde 46% dos pacientes com dor crônica que vão para a cirurgia por causa da dor não melhoram. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque às vezes o paciente toma a decisão cirúrgica como se fosse a última opção. Então, vamos ao tópico final: intervenções fisioterapêuticas para o controle da dor. Tem perguntas? Se tiverem perguntas, mandem nos comentários. Então, primeiro ponto para salientar: o paciente com crise de coluna parece uma bezerra desmamada, onde vários filhotes mamam nas suas tetas. Olha que discurso absurdo eu tô fazendo, né? Imagine uma foto de uma porca, de uma porca, né? Uma leitoa com vários filhotes nas mamas, mamando, vários, uns 17 filhotes. Cada filhote é uma classe profissional. Ortopedistas, fisioterapeutas, osteopatas, quiropraxistas, nefrologistas. Pacientes com crise de coluna vão a nefrologista, porque o paciente tá claro. Para o paciente tá claro, ó. Agora tá tendo um negócio no Instagram que a gente faz um legal assim, e aí o legal aparece, o coraçãozinho aparece, eu mando corações para vocês aí. E esses profissionais, eles têm intervenções que para eles são as melhores para esse perfil de paciente.
Só que o que é que os dados das pesquisas falam? Há 20 anos, mais de 20 anos, o Instituto Bill e Melinda Gates nos Estados Unidos ranqueia em mais de 188 países, mais de 300 doenças, a líder mundial no ranking de anos vividos com incapacidade. E a líder mundial é a dor lombar e a dor cervical. Ou seja, a medicina, a fisioterapia, a tecnologia em saúde só evolui. Só que há 20 anos os pacientes são mal gerenciados, tendo sua dor aguda cronificada e o nível de incapacidade, severidade e sofrimento aumentados ano após ano. Dito tudo isso, a gente precisa entender que na fisioterapia a gente tem mais de 40 técnicas. E você que é paciente pode precisar receber 1, 2, 3, vamos dizer assim, 3 no máximo delas. Então, quando você vai num quiropraxista, o que ele vai te dar? Quiropraxia, velho. Ele é quiropraxista, por mais que ele te avalie e você não precise daquilo, ele vai querer te vender. Quando você vai no osteopata, o que você recebe? Você vai receber osteopatia, velho. Quando você vai no acupunturista, a mesma coisa. Quando você vai num cara que trabalha com liberação miofascial, o cara te avalia, ele nem sabe quando você não precisa daquilo. Ele só tem martelo para aquele tipo de prego. Ele vai te dar liberação miofascial. Quando você vai num cara que faz ventosa, você vai receber o quê? Ventosa, velho. Agora, quando você vai num fisioterapeuta especialista em dor, ele domina as mais variadas técnicas que são testadas cientificamente para te entregar o que seu caso precisa. Eu vou fazer uma analogia com o médico porque vai ficar muito claro para você que é paciente. Quando você tá com uma dor no abdômen, tá com uma dor aqui no abdômen, ó, lado esquerdo. Automaticamente, por ser a região do estômago, você vai direto no gastro. Aí o gastro faz exame de sangue, faz endoscopia, às vezes o gastro é coloprocto também, faz colonoscopia, te broca de exame, te broca de medicação e não encontra o que você tem, você continua com a dor aqui. Aí ele vamos fazer uma angiorressonância, vamos fazer uma tomografia de abdômen total. Não acha nada, velho. Nada. Você já passou por vários procedimentos. Você já não está dormindo nem direito de tanta ansiedade, porque o médico está sendo incapaz de achar o que você tem. E aí eu vou levantar uma reflexão para você aqui agora. Você acha que vai mudar o tratamento que você tem que receber para dor, descobrindo o que você tem? Você acha? É plausível, né? Não vai, velho. Não importa o que você tem, importa o que você sente. Aí olha só essa história com o médico, tá? Se esse paciente fosse no clínico geral, o clínico geral ia fazer uma avaliação global nesse paciente. O clínico geral ia achar marcadores de exame de sangue específicos que mostram que você está com a sobrecarga renal. E aí ele ia te passar uma medicação paliativa e reforçar a importância de você ir no nefro. Quando você vai no nefro, o nefro vai lá e faz um ultrassom das vias urinárias e acha o diabo da pedra no rim lá. Aí você estava com a pedra no rim gerando uma dor anterior do abdômen, uma dor referida. Aí ele vai lá e te vende uma litotripsia. Você faz a litotripsia, quebra a pedra, aumenta a ingestão de água, acabou a dor no abdômen. Você entende a importância de não ir no especialista primeiro? Porque, velho, você não estudou. Você não sabe o que você precisa, velho. Não é porque você tá com a dor na testa que você tem que ir no neurologista. Às vezes você tá com a dor na testa porque o grau do seu óculos tá bizarro. E você precisa ir no oftalmo regular o óculos. Não é porque você tá com a dor de ouvido que você tá com otite e tem que ir no otorrino, velho. Às vezes você tem que ir no dentista para regular o aparelho, porque o aparelho tá sobrecarregando o músculo que dá alteração no ouvido, que satínitos, zumbido somatosensorial. Não é porque você tá com dor no ombro, você tem que ir no ortopedista de ombro. Às vezes é o fisioterapeuta de coluna que vai mexer no seu pescoço para tirar sua dor no ombro, entende? Cara, veste a sandália da humildade. Por mais educado que você seja em nível de escolaridade, graduação, mestrado, doutorado, empresário, mais de 1000 funcionários, você não sabe o que você precisa, velho. Você precisa passar por uma consulta.
Na consulta, o clínico vai definir o que você precisa. A partir daí você vai para a especialidade. E eu vou te dar uma outra frase para você refletir. Uma frase que eu ouvi de uma paciente muito querida. Falar a propósito disso, essa paciente ela trabalha num lugar que todo mundo da sala dela é meu paciente e eu não sabia. E ela revelou isso pra mim, né? Eu falei, rapaz, que onda, né, velho? Tem umas 7 pessoas na sala de um local que ela trabalha, que as 7 pessoas foram meus pacientes, olha que louco. E ela falou assim pra mim, ó, Caio, quando a medicina começou a separar o corpo em partes, e cada médico cuidar de uma coisa, ninguém sabe mais o que você tem. Os médicos antigos, clínicos gerais, médicos da família, não existem mais. E quando existem, a agenda é escassa, porque é super lotada. Não é mesmo? Na fisioterapia, por que você acha que é diferente, velho? Por que você acha que você tem que ir no osteopata, no quiropraxista, no pilates, no RPG primeiro? Porque o plano de saúde mandou, porque seu médico mandou, ou porque sua tia melhorou com isso? Não tem nada a ver, meu amigo. Não tem nada a ver. Você precisa de um fisioterapeuta clínico. E aí o que acontece? Se chegou em mim, o que eu faço com você? Eu faço uma avaliação. Nessa avaliação, eu vou te ensinar como funciona a dor. Só que eu não vou te ensinar te dando uma aula, te colocando numa posição de aluno, não. Eu vou trazer os fatos da sua história para te questionar de forma reflexiva, para que você se escute. Às vezes, nós falamos tanta besteira que a gente nem se escuta. E quando um profissional está diante de você, refletindo, falando o que você está falando de outra maneira, você começa a se escutar e ver o quanto de não plausibilidade o seu discurso tem. E aí você começa a concatenar os pontos dos eventos de vida que são desencadeadores de estresse na linha do tempo de forma cronológica só por causa do questionamento reflexivo que o terapeuta faz com você. E aí você começa a ver que várias coisas que você relatou não tem sentido. A maioria dos casos é assim. E você começa a ver que as coisas que você não dava importância tem muito sentido para você. Você sabe o que é isso? Isso é educação e neurociência moderna da dor. Isso é um fenômeno que a gente chama de making sense of pain. Quando você encaixa o making sense of pain, que é uma intervenção fisioterapêutica cognitiva e funcional, eu abro aquela torneira dos analgésicos daqueles fatores que eu te expliquei no início da live. E é por isso que às vezes o paciente levanta da cadeira depois de ter conversado comigo já melhor. Porque aconteceu um fenômeno chamado violação da expectativa. O paciente acreditava que era uma coisa e é outra. O paciente tinha uma perspectiva e agora tem outra. O paciente que não tinha enxergado a luz no fim do túnel, agora enxerga a luz no fim do túnel. E a violação da expectativa gera analgesia. E se eu gerei analgesia na conversa, eu começo a te dar doses homeopáticas de movimento que o seu corpo aceita. E eu só vou saber se o seu corpo aceita aquele tipo de movimento testando você. Não é sua ressonância que vai me dizer. Não é a sua história que vai me dizer. Não é o que você acredita ou o que tua tia fez para melhorar. É o seu corpo falando comigo através de uma linguagem própria, que nós chamamos de resposta sintomática. Entende? Uma vez que você recebeu a educação em neurociência da dor e o movimento que vai ser aceito pelo seu corpo, a gente começa a sistematizar a prescrição de exercício durante o volume total da semana. O volume de exercício durante a semana, o volume total de exercício durante a semana. A partir desse momento, a gente começa a planejar o nível de atividade, que é outra coisa. A gente vai botar você para subir escada, vai botar para você mensurar a quantidade de passos, vai botar para você ficar em pé ao invés de sentado no trabalho. A gente vai começar a mexer um bocado de coisa que você achava que não tinha importância. A gente vai começar a te questionar reflexivamente sobre hidratação, sobre sono, sobre alimentação, sobre saúde mental, sobre relacionamento. A gente vai começar a te questionar reflexivamente sobre com quem você mora, quais são suas responsabilidades no trabalho, quais são suas atribuições. A gente começa a buscar na sua linha do tempo eventos que tenham acontecido que possam estar associados à gênese, manutenção ou amplificação da dor. E tudo isso através de uma conversa. E é por isso que o online tem funcionado tanto para mim. E hoje a gente atende pacientes no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Entende?
Então, quando a gente fala de intervenção fisioterapêutica no controle da dor, eu não estou falando de você sair com o seu plano de saúde, cara, para fazer pilates, para fazer RPG, para fazer ozônio, para fazer liberação, para fazer ventosa, para fazer aquela fisioterapia de alongamento, choquinho, calorzinho, ultrassom, TENS, ondas curtas e o diabo A4 não, velho. Aquilo ali não é fisioterapia. E o profissional que ainda defende isso tá obsoleto. Tá no conforto, na zona de conforto dos seus 20 anos de formado, com sua clínica, com vários profissionais trabalhando para ele, e ele tá lá no conforto ganhando a mesma coisa sempre. Ou tá assalariado num concurso público, numa empresa que tá dando um dinheiro para ele todo mês, independente da produtividade dele. Quando você é assalariado, eu acredito muito nisso, você tá convidado para entrar na zona de conforto. Você tá convidado ao marasmo profissional. Você não tem que dar 200% a cada paciente. Entende? Então até isso, na hora que eu vou selecionar o profissional para me atender, por exemplo, eu vejo. Esse cara depende única e exclusivamente do resultado dele. Esse cara tem todos os motivos para me dar um bom atendimento. Porque se ele não me der um bom atendimento, impacta diretamente no salário dele. Agora aquele cara ali, ele me atendendo bem ou mal, ele vai estar com o salário dele na conta. É brincadeira? Faz sentido isso? Se faz sentido, bota um legalzinho aí. Se não faz sentido, bota o que não faz sentido e me explica por que também. E aí eu quero, para finalizar, falar um pouquinho com vocês a respeito da dor na coluna na mídia. Beleza? O que aconteceu aí na mídia recentemente? Não é tão recente, né? Mas vale a pena relembrar. Aconteceu recentemente na mídia uma crise de coluna da Mayra Card e uma crise de coluna do Wesley Safadão. E muito foi reverberado nas redes sociais sobre as causas das crises de coluna. Então, eu quero dizer para você que não é porque você tem dinheiro que você vai ter o melhor cuidado científico na área da saúde. Muito recentemente, o Mark Zuckerberg lesionou o ligamento do joelho, o ligamento cruzado anterior. O Mark Zuckerberg, pelas postagens, está recebendo um tratamento totalmente não científico. O cara é dono da Meta. O cara é dono disso aqui, Facebook, Instagram, WhatsApp. O cara é bilionário. Eu compro a ação do cara, só para você ter ideia. E mesmo assim, ele está recebendo um cuidado em saúde que não tem base nem fundamentação científica. Então faço uma reflexão para vocês. É porque o Wesley Safadão, Mayra Card, Léo Santana, enfim, todos os famosos que você citar, não estou falando de ninguém especificamente, tá? Mas imagine o famoso que você mais conhece aí, que você sabe que tem bala na agulha para pagar o melhor profissional. Você acha que ele vai receber um cuidado baseado em ciência? Não, por dois motivos. O primeiro motivo é que 95% dos profissionais não tem a língua inglesa. E quando tem a língua inglesa, não tem letramento científico para identificar o que é artigo científico bom, pesquisa científica boa, pesquisa científica ruim. Às vezes ele tem até os dois, mas ninguém ensinou como implementar aquelas evidências na prática clínica do profissional. Entende? Então eu falei 3 motivos para que esses caras, mesmo com dinheiro, não recebam um cuidado para ter uma coluna extremamente saudável. Então o que eu falei para vocês aqui é o que há de mais atual no tratamento da crise de coluna, da dor na coluna, seja cervical ou seja lombar. Se você recebe qualquer coisa diferente disso, você pode até estar tendo algum benefício, mas acredite, 72 horas no máximo, sua dor vai voltar e você vai continuar dependente deste profissional. O grande lance para ter uma coluna saudável é procurar um profissional que te dê independência, que te dê autonomia, para que você não precise dele. Beleza? Quem é profissional e escutou esse podcast até agora, saibam que estamos na Black November e todos os dias temos ofertas inenarráveis no direct para entrar para o meu programa educacional mais avançado, que é a Formação BeExpert. Tudo que você tem que fazer é ir lá nos stories e comentar Black Friday em um dos stories. Você vai receber uma oferta que é válida por apenas 30 minutos. Isso mesmo.
Passou dos 30 minutos, respondeu e sumiu. Quando viu, tentou comprar, não conseguiu, já era. Aquela oferta é individual para você. Então, se você quiser aprender comigo como eu faço isso com todos os meus pacientes, tanto no presencial como no online, a Formação BeExpert é o curso para você, beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Se você tiver pergunta, mande agora. E esse podcast vai subir para o Spotify, para o Apple Podcasts, Google, Cashbox, para você escutar como for melhor para você. Beleza? Um grande abraço, movimento, es vida, my people!